Benvenuto, amigo espectador do Formiga na Tela. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. No programa de hoje, o mais famoso marinheiro dos quadrinhos. Popeye! Não. Corto Maltese. Corto Maltese? Ah, beleza, então é Corto Maltese. Sou o Oceano Pacífico e sou o maior. Há muito tempo que me chamam assim, mas não é verdade que seja sempre pacífico. Às vezes zango-me e então dou uma tareia a todos e a tudo. É muito conveniente a gente começar aí com essa primeira frase de abertura de Balada do Mar Salgado, né? Eu sou o Oceano Pacífico. Muito porque a gente pode, sem o menor exagero, comparar isso às grandes frases de abertura da literatura, como Um Conto de Duas Cidades, do Dickens, foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos. Trata-me por Ismael, de Moby Dick. Exatamente, entre outras coisas. E foi com essa frase, em 1967, que Corto Maltese foi apresentado ao mundo em A Balada do Mar Salgado, nas páginas aí do Sargento Kirk da Itália, né? Criação do Hugo Pratt. E a brincadeira aí que a gente fez no começo com o Popeye também tem aí uma certa relação distante, porque o Corto, assim como o nosso comedor de espinafre querido, ele também não foi criado para ser um protagonista. Ele aparece como um coadjuvante numa história cujo mar deveria ser o protagonista, mas o carisma dele acaba tomando conta, ele acaba abarcando todo esse universo aí do Hugo Pratt e fazendo aí uma das obras mais representativas da história da nona arte. Eu queria começar também, concluir aí meu preâmbulo dizendo o seguinte: existe uma relação muito forte do oceano com o inconsciente, né? Acho que não existe melhor metáfora para o inconsciente do que o oceano, né? E você tem um personagem tão poético quanto Corto Maltese envolvido aí no mundo da marinha, no mundo da navegação, eu acho que tem absolutamente tudo a ver e a gente ainda pode puxar uma relação com Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso. Viver não é preciso. Cara, eu acho que essa analogia que você faz com o oceano, ela é muito apropriada porque o Corto Maltese, ele é um personagem intimista e não é exagero também dizer que ele é uma manifestação consciente do inconsciente do Hugo Pratt, porque ele é um reflexo das vivências, da maneira como o próprio Pratt interpretava o mundo. A maneira como o Pratt interpretava o mundo era oriunda das vivências e das viagens que ele teve, que não foram poucas, porque quando ele cria o Corto Maltese em 1967, cara, ele já estava aí com 40 anos de idade, ele já era um veterano não apenas dos quadrinhos, mas do mundo, por assim dizer. Todo o lirismo, a maneira poética, como você disse, que o próprio Maltese vê o mundo, eu não sei aonde começa o Hugo Pratt e onde termina o Maltese. Eu não sei aonde o autor termina, onde o personagem começa. É um dos estudos de caso literários mais profundos que qualquer um pode examinar, só que não é literatura, é quadrinho. Exatamente. Mas não deve nada, né, para a alta literatura. E é difícil a gente separar também a literatura, né, as referências literárias que Corto Maltese carrega, as participações de personalidades históricas, tudo isso acaba criando... literárias, né? Sim, o arcabouço do Corto Maltese é um negócio assim fora de série. E mesmo que a gente despreze isso, ou melhor, um desinformado, um leigo, né, passe por essas histórias sem conhecer esse pano de fundo, ainda assim, eu acho muito difícil que ele não seja capturado por esse ar meio onírico, mas onírico ali num limiar muito, muito sutil, né, que a gente não sabe direito exatamente aonde termina determinado devaneio e aonde começa a realidade. Como a gente falou das referências do Corto Maltese, tem muito a ver com a vivência do Pratt. Então, dá uma mini biografia, tá? O cara nasce na Itália
em Veneza, e logo aos 19 anos de idade... O Prat? Lançou em Rimini. Rimini, perdão, tá certo. Mencionei Veneza por quê? Porque em 1946 ele passa a fazer parte de um grupo informal chamado Grupo de Veneza, com outros artistas, assim, indeléveis, como Dino Battaglia, que é um dos meus desenhistas favoritos na vida. Que, aliás, assim, até aproveitando para fazer um comentário sobre a história dos fumetti, que um dia a gente vai entrar mais a fundo nisso, o Dino Battaglia era o melhor desenhista deles, tá? O Hugo Pratt é um desenhista fora de série, mas o Battaglia era melhor. Mas o Pratt era um contador de histórias, ele era um narrador melhor. E o fato dele ter pertencido a esse grupo italiano já trazia referências poderosíssimas para ele. Aí ele tem 22 anos, 1949, vem para a América do Sul e passa a fazer parte de um grupo de artistas que incluía o Alberto Breccia, o Francisco Solano Lopes e o Hector Oesterheld. Só alguns dos maiores nomes da história dos quadrinhos na América do Sul. Então, assim, o cara aprendeu toda a técnica artística que existia para se aprender na Europa, e ele fazia parte de um momento em que, ao contrário, por exemplo, do cenário alternativo e underground dos Estados Unidos, que tinha lá a Mad comandando os trabalhos do Robert Crumb, que eram muito mais deliberadamente ofensivos e feios aqui, né, no juízo moral estético das belas artes. Na Europa, acontecia esse movimento inverso. O pessoal que surgiu ali na Linus, na Itália, que foi uma porta de entrada também para o próprio Hugo Pratt, sem a Linus nada disso teria acontecido, eles tinham essas pretensões literárias mais voltadas para as belas artes, que se refletem no fato de que a própria Linus começou adaptando grandes obras da literatura, como eu falei, o próprio Battaglia, O Médico e o Monstro. Então, assim, o Pratt, ele teve só as melhores referências. E ele ainda une a isso uma vivência que pouquíssimas pessoas tiveram a oportunidade de ter. Poxa, a gente está falando de um cara que viveu na Itália, que viveu na Argentina, que viajou pela América do Sul, esteve no Brasil, que inclusive foi quando ele se inspirou a publicar a primeira história como autor completo, desenhista e narrador, a Ana de la Jungla, que foi baseado numa viagem que ele fez pelo Amazonas, especificamente pelo Mato Grosso. Aí depois, posteriormente, ele foi viver na Etiópia, por conta da história do pai dele e tudo mais. Então, assim, é um cara que tem tanta referência, tanta vivência, que é impossível que um artista como ele não se destacasse com um personagem como o Corto Maltese, porque ele tem aquele algo a mais que o artista precisa ter para produzir uma obra atemporal como é o Corto Maltese. Não adiantaria nada um cara ter toda essa vivência e não ter uma alma de poeta, né? Saber desenhar, saber elaborar um roteiro, mas não ter uma consciência mais poética, né? Eu acredito que o Corto Maltese, ele é o personagem que mais se confunde com seu criador e é o que mais, assim, acho que justificaria você desenhar, fazer um retrato do Hugo Pratt paramentado como Corto Maltese, né? Porque você tem aqueles do Goscinny, do Uderzo como Asterix e Obelix. Cara, ali justifica, mas no caso do Hugo Pratt acho que vai além, né? Você tem um cara cujo próprio autor, ele é um próprio cidadão do mundo, né? Ele cria um personagem que é também um cidadão do mundo, mas qual que é o diferencial? Não é simplesmente você pegar suas referências, seu conhecimento histórico, sua pesquisa e retratar aquilo. Mais do que isso, ele cria o Maltese como alguém que nasceu sem a linha da vida na mão. Filho de Laninha del Gibraltar, né? E o cara, um personagem, cara, só isso já é fascinante. Um personagem que nasceu sem a linha da vida na mão. Filho de uma cigana, ele faz seu próprio destino, cortando com uma navalha a própria linha da vida na mão. Um sorriso, né? No rosto, que é mais importante, porque o fato de ele definir o seu próprio destino, o fato de ele ser um espírito livre, é o que mais importava para ele. Porque é isso que eu acho muito interessante sobre o Maltese. Você tem mais de uma dezena de álbuns sobre o personagem, só que ele não se define em nenhum momento, no sentido de, eu sou assim, eu sou assado, mas ainda assim ele permanece um personagem instigante. Ele era, assim, um personagem intimista, mas intimista no sentido filosófico da palavra. Tudo que ele vê, tudo que ele vive, ele interpreta da maneira mais abstratamente romântica possível.
possível, vendo naquilo o seu melhor valor. Não à toa, ele tem uma relação que a gente consideraria bastante idiosincrática com personagens que, se fosse um protagonista menos reflexivo, menos romântico, menos livre, um espírito menos livre, não poderia haver uma relação com eles. Como, por exemplo, um dos seus arqui-inimigos, mas também um dos seus melhores amigos de muitas formas. Corto Maltese, ele não se inspira só em muitos clássicos da literatura. Ele se utiliza de personagens e de grandes escritores para construir a sua narrativa, que inclui aí inúmeros easter eggs, né? Você tem a presença de caras como Hemingway, Jack London no meio das histórias. Hermann Hesse nas Helvéticas. Hermann Hesse. Só que assim, não são os escritores. É aquilo que para o Pratt, aqueles escritores e as suas obras representavam. Né? Por exemplo, o encontro dele com aquele que é o Hemingway é um dos momentos mais belos da história das histórias em quadrinhos, cara. Corto Maltese, por que ele vai além? Isso aí eu vou dar uma impressão absolutamente pessoal, tá? Quem quiser discordar, que fique à vontade. O Corto Maltese não é só um personagem. Não. Ele é um ideal. Sim. Ele consegue tocar em alguns pontos do inconsciente dos seus leitores que, assim, isso não é só comigo, já conversei com diversas pessoas que gostam também. Ele evoca algo na gente que vai além da simples representação ficcional de uma pessoa. Não por isso ele transita pelos universos ficcionais, o que o torna metaficcional também, né? Nas Helvéticas que eu já falei, ele estava entrou no Parsifal do Wagner. Em As Célticas ele estava no O Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, né? Essa desenvoltura do personagem dentro do seu próprio universo ficcional, cara, acaba criando, pelo menos pra mim, uma impressão tão mais forte e mais duradoura do que um Tintin, que eu também adoro, né? Mas que tá mais no lado da diversão, da aventura. Cara, quando o Maltese estava sendo publicado, ele foi muito comparado com outros grandes personagens que surgiram naquele período e que foram extremamente importantes. São ótimos trabalhos de gênero, excelentes, mas eles não têm esse aspecto a mais. Eu vou usar essa palavra de novo porque é o que define o Corto Maltese. Eles não têm esse caráter transcendental, como você acabou de apontar, que torna o personagem atemporal. A narrativa do Pratt é um negócio que em nenhum momento, e isso é impressionante, eu falo sem medo nenhum de ser feliz, nenhum volume de Hugo Pratt engasga, cara. Nenhum deles trava. Podem existir histórias melhores, eu particularmente prefiro algumas sobre outras, mas em nenhum momento elas travam. Em nenhum momento você fala, puta, eu não tô mais com vontade de ler isso. Você sempre se vê, de alguma forma, imerso naquele jogo de preto e branco que ele usa com uma precisão absurda, que artistas menores muito provavelmente criariam quadros e cenários bagunçados, sem definições claras. Faz todo sentido, né? Você ter essa liberdade visual, né? Além da conceitual. E, assim, ainda insistindo nessa questão de que o personagem, ele é mais que um personagem, ele é um ideal, ele não está restrito à época em que ele foi criado, ele não tá preso aos contextos que um Ernie Pike e um Sargent Kirk estiveram, né? Cara, é mais uma coisa que corrobora tudo que a gente falou aqui. Então, se a gente não tá falando de algo especial, cara... Inclusive, eu acho assim, a gente tá falando um negócio que eu acredito que muita gente vai achar que a gente tá exagerando, dando valor demais. Eu vejo muitas críticas no sentido de avaliação, aproximando o personagem do Corto Maltese daquele movimento libertário oriundo da contracultura. Eu li um articulista em inglês dizendo que o Corto Maltese, as histórias do Corto Maltese eram o On the Road do Kerouac no mar. Tá. Não tem nada a ver. Como um ideal, como você disse, né? O personagem, ele é um ideal. Eu concordo, absolutamente. Como um ideal, você encontra semelhanças. Só que
falta um humanismo, uma aproximação da narrativa do Kerouac que o Corto Maltese tem. Porque você se identifica com aqueles personagens. Sim. Você consegue ver ali, naquela vontade de viver, até uma coisa meio nietzschiana, né? Aquela vontade de potência do personagem, só que exercida de uma maneira libertária, você consegue se identificar e se apaixonar por... Aliás, eu acho que essa é a palavra. O Corto Maltese, ele é um personagem apaixonante. Você se relaciona com ele. Não, que eu disse que não tinha nada a ver pelo seguinte, porque eu acho que o On The Road ele é muito pela viagem, né? Aqui é pelo personagem. Exato. Sim. As viagens do Maltese, no fundo, são um reflexo da maneira como ele vê o mundo, né? Exatamente. Até por isso aquilo do onirismo que a gente mencionou. Ele pode ser relacionado aos pensamentos contraculturais de boa. É por isso, ele tem essa flexibilidade do leitor enxergar esse tipo de coisa. Mas é uma visão, né? No meio de centenas de outras, né? Eu acho que a diferença é a seguinte, eu diria que uma pessoa, por exemplo, que hoje vê no cotidiano, na nossa rotina de trabalho, essa coisa, a vontade dessa pessoa de escapar, de vivenciar o mundo, não vai encontrar muitos ecos com aquilo que o Kerouac apresenta no On The Road. São perspectivas diferentes das coisas. Mas o Corto Maltese pode ser apreciado tanto por uma pessoa que se identifica com On The Road, quanto essa pessoa em 2018 que tem esses desejos, que são mais íntimos. Porque, de novo, é uma obra que transcende gêneros, é uma obra que transcende limitações. O importante é a vivência do personagem sobre a viagem, e não a viagem em si. Não é uma road trip, não é uma sea trip. Exatamente. É uma viagem do protagonista. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa aí um comentário pra gente saber se você curtiu, se você tem críticas, sugestões. E fale também se você quer um programa sobre o Popeye, porque eu gostaria de fazer. Por favor, senão ele não vai parar de encher o nosso saco sobre isso. Não deixe de procurar a gente na nossa página do Facebook, Formiga Elétrica, e claro, visitar a gente na nossa página formigaelétrica.com.br. Fala pra clicar na cabeça aí, vai botar o botão na minha cara. Tá. Para se inscrever no canal, basta clicar na formiguinha cobrindo o rosto hediondo de Daniel Fontana. Não esqueça de marcar o ícone do sino para que você seja notificado a cada vídeo novo.